Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Hoje, seguindo a série de trabalhos científicos, vamos começar a falar deles de acordo com as seções que normalmente compõem um artigo, ou até mesmo TCC, mesmo que você normalmente tenha que estruturar de uma forma um pouquinho diferente. Enfim, esse é o Minutos Psíquicos e a aula de hoje é sobre introdução. Então, a introdução, como o próprio nome já diz, é a primeira seção do seu trabalho, sem contar, claro, o resumo. É nela que o leitor tem um primeiro contato com o que você está pesquisando, e é ela que é a base para todo o resto. Então a introdução merece sempre uma atençãozinha extra. A gente vai falar de introdução seguindo os 4 elementos que eu normalmente uso, e seguindo a lógica que todo texto tem: início, meio e fim. Então vamos começar? Vamos estar usando o mesmo exemplo do vídeo anterior, a ansiedade e a frequência dos hábitos de leitura, para ilustrar. O início da introdução é o parágrafo inicial, a introdução da introdução, por assim dizer. Você pode começar ela de várias formas, mas eu costumo usar 2. Ou usar uma frase de um pensador para refletir sobre o assunto que vai ser falado, ou dar uma definição de um dos assuntos, ou até mesmo combinar essas duas coisas. Então, usando o nosso tema hipotético, teríamos, por exemplo, a autora Corrie Ten Boom escreveu: "Se preocupar é carregar o peso do amanhã com a força de hoje." Essa seria a frase de um autor. Essa frase nos ajuda a pensar sobre a ansiedade, questão que se tornou relevante nas discussões de saúde mental. A ansiedade pode ser definida como, e assim vai. Daqui você pode seguir o parágrafo dando a definição de alguns dos conceitos ou apresentando algumas estatísticas, como por exemplo, a porcentagem de pessoas que têm ansiedade no mundo em média, de acordo com a OMS, ou outras coisas, por exemplo. Agora que nós já introduzimos o tema e de quebra já definimos uma das variáveis, passamos para o meio da introdução. Nela, a gente vai usar uma coisa chamada técnica do funil, que basicamente é começar falando de questões mais gerais do tema, até chegar no nosso problema de pesquisa, que, se você lembra bem do vídeo anterior, é a nossa questão mais específica. Então, utilizando nosso exemplo, nós vamos ter. Primeiro, a gente vai estar começando falando da ansiedade. Então, como a gente já tinha falado, que já deu a definição no primeiro parágrafo, a gente vai estar falando, por exemplo, de sintomas, de consequências para a saúde, tanto física quanto mental. E aí, no próximo pedacinho do funil, a gente já afunila para tratamento da ansiedade. Tanto o tratamento tradicional, então você pode falar um pouquinho de, normalmente, o tratamento com medicamentos, ou outras coisas que são usadas mais tradicionalmente para tratar a ansiedade, ou transtornos de ansiedade. E tratamentos alternativos que vem surgindo nos últimos anos, que você já está afunilando para uma coisa que fuge um pouquinho do padrão do que é usado para tratar a ansiedade. E aí você vai falar sobre tratamento da ansiedade, pesquisas que são feitas aqui no Brasil, por exemplo. Essa é uma dica importante. Antes de chegar no seu tema específico, é sempre bom falar de qual é o estado da literatura no seu país específico. Normalmente aqui no Brasil, a maioria dos temas ainda não foram muito bem desenvolvidos, o que já dá uma deixa para sua justificativa. E por fim, você vai falar da leitura como possibilidade para auxiliar no tratamento da ansiedade. Você foi lá do mais geral até chegar no seu problema de pesquisa. Mas aí você pode me perguntar: Bela, eu posso começar falando da leitura também? Porque eu tenho 2 variáveis. Então você pode começar também da outra variável e partindo até chegar nessa. Então, indo de novo do começo do funil, a gente teria a leitura na educação e no lazer, que são as possibilidades mais tradicionais. Mas quais são as outras possibilidades para a leitura? Aí depois teríamos a leitura e a saúde mental. O que já se sabe sobre essa relação? Não falando da ansiedade especificamente, mas falando da saúde mental de uma forma mais ampla. Aí nós teríamos a leitura no tratamento de saúde mental, por exemplo, intervenções que utilizam a leitura para auxiliar nesse tratamento, isso também incluindo, novamente, pesquisas aqui no Brasil, e chegando na leitura como possibilidade para o tratamento da ansiedade. E aí a gente termina o nosso funil, terminando o meio da introdução. E por último, mas não menos importante, o fim da introdução normalmente é composto por 2 coisas que também já falamos no vídeo anterior. A justificativa, ou seja, o porquê é relevante pesquisa sobre esse tema, e o objetivo, que é a sua pergunta específica nesse tema. Uma última vez, indo para os nossos exemplos, nós temos: a partir do que foi exposto, é possível observar a necessidade de explorar possibilidades alternativas para o manejamento da ansiedade no dia a dia. A leitura, por sua possibilidade de inclusão na rotina, pode se mostrar eficaz, mas essa relação ainda precisa ser explorada com clareza. Então você viu que aqui no finalzinho a gente já foi puxando na nossa justificativa para o tema que a gente está trabalhando, para ir dando uma amarrada melhor no texto.
Assim, o objetivo do presente estudo é explorar a relação entre a frequência de leitura e a ansiedade. Uma dica sobre o objetivo é que ele sempre tem que estar bem claro, bem específicozinho. Cuidado nas palavras que você for usar, porque um objetivo confuso, consequentemente, vai levar a um trabalho confuso. E foi isso. Esse vídeo foi um pouco mais fluido, porque dessa vez eu, de fato, anotei o roteiro. Então, espero que vocês tenham gostado. Se alguma dúvida, pode deixar aí embaixo, que eu vou fazer o melhor para poder responder. E é isso. No próximo vídeo, creio eu que a gente vai estar falando do método, que é a próxima sessão do trabalho. E, particularmente, eu acho uma sessão mais fácil de se falar do que a introdução. E se você gostou, deixa um joinha, manda para aquele seu amigo que pode estar precisando. E até a próxima!